Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Começar Direito, nessa nova fase, né? É uma fase nova que a gente está trazendo novos conteúdos e, enfim, eu estou muito empolgado, estou muito feliz, principalmente pelas mensagens que a gente tem recebido. Gente, muito obrigado, tá? Vocês são muito carinhosos. A gente tem uma comunidade muito legal aqui de advogados, advogadas, de alunos que logo vão estar se tornando advogados. Poxa, recebam o meu abraço. É exatamente esse carinho, esse calor que motiva tanto a gente. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se fosse 1920, seria o equivalente a falar sobre virgindade. É um tabu no meio criminalista, é o seguinte, é importante, é relevante que o seu cliente fale a verdade para você? Olha aí a questão. Imagina, você é um advogado, uma advogada, principalmente os advogados e advogadas que estão começando agora, eis a preocupação, porque o advogado antigo, o velho de guerra, ele já sabe como lidar com isso. Mas os advogados que estão começando agora, imagina que você tem um cliente que está sofrendo uma acusação e olha, eu vou puxar aqui logo uma acusação bem pesada, porque aí que tem a ver com realidade, né? Porque eu sempre trago para vocês aqui são casos práticos, né? Aqui eu não fico de mimimi, aqui eu não falo de Tício e Mévio. Quem é que se chama Tício e Mévio, né? Os doutrinadores antigamente colocavam esses nomes lá nos livros. Jesus Cristo. Hoje em dia eu colocaria Zé Pequeno, né? Mas enfim, Tício e Mévio, pelo amor de Deus. Que mãe colocaria um nome desse no filho? Mas, bom, enfim, pessoal, a pergunta é, seu cliente acusado de violência sexual infantil, por exemplo, que é um crime bem bárbaro, um negócio bem pesado, ele vira para você e fala, doutor, olha, eu vim aqui lhe procurar porque eu estou sendo injustamente acusado, inclusive estão querendo me dar uma surra lá onde eu moro, já tentaram me lixar, eu tive que sair fugido, né, lá de onde eu moro, porque eu fui acusado de ter violentado a minha enteada de 4 anos. Pesado isso, né? E aí, não vamos entrar aqui hoje na questão de como faz esse tipo de defesa. Aliás, eu estou preparando um mini curso só sobre como você realizar defesas no âmbito de violência sexual. É uma coisa meio complicadinha e eu quero depois conversar com vocês a parte sobre esse assunto, né? Mas voltando aqui para o nosso tema de hoje. A pergunta é importante saber se o cliente está falando a verdade? E aí vamos lá, né? Existem sempre aqui uma dicotomia, existem aquelas pessoas mais sensíveis, né? Que dizem assim, eu jamais defenderia um estuprador de criancinha. Ah, tudo bem, problema nenhum. E existem aqueles que são mais faca na caveira, que vão dizer assim, não tem esse negócio não, o cidadão, não importa o crime, ele tem direito a uma defesa e ponto final. Né? Vamos lá, gente. O que eu estou questionando aqui é, primeiro, se a verdade sobre os fatos narradas pelo seu cliente tem relevância, ou seja, se ela tem uma relevância do ponto de vista técnico, jurídico, do ponto de vista da defesa técnica, do ponto de vista do trabalho em si que você vai realizar para defendê-lo, e se ela tem relevância para você como ser humano. Porque são questões diferentes, você concorda comigo? Uma coisa é o cliente me dizer a verdade para, a partir desse conteúdo, eu fazer uma defesa técnica, e outra coisa é o cliente dizer a verdade e isso me afetar de tal forma que eu não consiga mais defendê-lo por causa de uma questão moral, por exemplo. Eis aí o grande dilema de todo criminalista, principalmente para os iniciantes. Então aqui vai um pouco da experiência que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro ponto é o seguinte, é você que cria a sua política de atendimento, tá bom? O advogado autônomo, ele tem uma qualidade, né, que eu uso muito essa qualidade, que é a seguinte, você é que dita as regras do seu trabalho. Não é o trabalho que dita as regras para você, é você que dita as regras para o seu trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma política, por exemplo, eu opto por não pegar clientes, por exemplo, que tenham efetivamente praticado violência sexual infantil. Eu tenho essa política. Aí olha que contraditório, vai parecer contraditório o que eu vou dizer agora. Olha como isso aparentemente é contraditório. Mas, doutor Alexandre, você já defendeu pessoas que praticaram esse tipo de crime? Praticaram mesmo. Eu estou falando aqui, a pessoa realmente praticou o crime. Eu não estou falando que é uma hipótese, eu fiquei na dúvida se era verdade ou mentira. Eu sabia que a pessoa tinha praticado. Já defendi sim. Mas então, se você tem uma política de trabalho que você diz que você não pega esse tipo de caso e agora está dizendo que pegou esse tipo de caso, o que está acontecendo? Não. Lembra que há pouco eu disse para vocês que é você que estabelece as regras? E eu tenho uma regra, que é a seguinte, meu amigo, o cara pode ser o cão chupando manga, ele pode ser o psicopata, ele pode ser o Dexter virado no capeta, ele pode ter praticado genocídio. Eu posso ter uma política que diz que eu não vou pegar esse tipo de cliente, mas se esse cliente chegar para mim e apresentar o caso dele,
e eu perceber que tem um erro no julgamento dele, eu pego o caso. Veja bem, eu não tô querendo dizer para vocês que eu estou pegando o caso para que ele seja absolvido. Não, muitas das vezes o advogado criminalista, ele pega o caso, claro que evidentemente que a nossa meta, nosso objetivo é a absolvição ou a mitigação, ou seja, a diminuição da pena que aquele cliente possa vir a sofrer, caso você não consiga a absolvição dele. Se não conseguir uma sentença absolutória, você tem que tentar diminuir ou melhorar o máximo possível a condição de vida dele em razão do poder punitivo do Estado. Agora, veja bem, há casos, gente, olha só, isso que eu vou falar para vocês não vão ouvir por aí. Há casos em que você vai pegar, você vai ver que o cidadão precisa e deve ser punido. Não é você que vai decidir isso. Ele vai ser condenado. Mas se ele tiver que ser condenado, que ele seja condenado corretamente. Como assim? Por exemplo, se ele sofreu um interrogatório um interrogatório ilegal, por exemplo. Ou se, por exemplo, ele não teve a oportunidade de apresentar provas. Ou se ele foi condenado com provas de maneira insubsistente. Eu entendo que o advogado criminalista, ele, na verdade, não defende só o cliente. Ele defende as garantias constitucionais que seriam pertinentes a qualquer pessoa. Então, nessa hipótese, sim, eu trabalho nesse tipo de caso. Mas isso é uma política minha. Eu tenho colegas que não se preocupam com isso, eu tenho colegas que nem concordam comigo. A pergunta é, quando o cliente fala para você a verdade, isso tem que ter relevância para você? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui com a honestidade que eu costumo sempre dizer para os nossos assinantes. Meu amigo, cresça, seja adulto. Se você é um advogado, você tem que crescer. Você tem que ser um adulto, você tem que deixar um pouco de lado as questões assim que a pessoa leiga normalmente é tão aderente. O que você está querendo dizer, Alexandre? Que a gente tem que ser frio, calculista, psicopata, advogado psicótico? Não, não é nada disso, não. Estou dizendo o seguinte, olha, você precisa entender o seguinte, o cliente está te procurando, ele precisa de defesa técnica, se ele te disser a verdade, essa verdade só tem pertinência para a defesa técnica. Ponto. O resto, ele que vai conversar com Deus ou com um camarada lá de baixo. Se ele tiver que ter algum débito com a espiritualidade, ou com a religiosidade, com a filosofia, ou seja lá com o que for que seja o seu objeto de crença, de convicção filosófica, ele vai resolver isso, mas não é no seu escritório. No seu escritório você trabalha a questão técnico-jurídica. Então, é importante que o cliente fale a verdade para você, mas não é imprescindível. Compreende? Por exemplo, é importante que ele diga para você, olha, eu realmente pratiquei a conduta... Vou contar para vocês um caso aqui. Uma vez, olha que interessante, olha só como é que são as coisas. O cliente virou para mim e falou assim, olha, eu estou sendo acusado de ter molestado uma pessoa da minha família. E ela é uma menor de idade. Muito bem, como é que isso aconteceu? E aí ele começou a narrar a história dele. Na medida em que ele foi narrando a história dele, até por experiência, eu fui percebendo uma série de falhas. E eu percebi que no final, ele possivelmente teria cometido um ato ilícito ali, mas um ato ilícito de potencial assim, não tinha uma gravidade real. Né? Ele não tinha havido sim, uma possibilidade de abuso, mas não houve um abuso físico, as coisas não chegaram a acontecer. Né? Na verdade, ele só ficou olhando lá, uma coisa que ele não podia ficar olhando. E aí o que aconteceu? Eu disse para ele o seguinte, agora que o senhor me contou tudo isso, né, eu vou dizer o seguinte, da mesma forma que eu aqui, como seu advogado, que sou a pessoa que quero lhe defender, que sou a pessoa que o senhor tem que confiar, que sou a pessoa que vai construir uma solução para o seu caso, da mesma forma que eu estou olhando aqui o seu depoimento, o juiz e o promotor de justiça vão estar observando também. E eu vou lhe dizer, tudo que o senhor está dizendo servirá para condená-lo. E tudo que ele havia me dito tinha um caráter defensivo. Olha que interessante. Ele não estava sendo sincero comigo. Ele não estava dizendo a verdade para mim. E a inverdade dele seria percebida pelos órgãos de acusação, pelo juiz. Então, da mesma forma que o cliente está achando que está te enganando e não está enganando, ele também vai praticar a mesma conduta diante do juiz e do promotor. E aí é que ele vai se quebrar todo, por exemplo, no momento de um interrogatório. E você, como advogado, precisa avaliar o seu cliente. Olha só, não é o cliente que vai guiar. Às vezes o cliente já chega com uma história prontinha para te contar. Porque ele pensa que se ele não convencer o advogado vai abandonar ele. Vocês entendem como é que, na verdade, essa pergunta tem muita relevância? Se você não parar em algum momento para refletir sobre se o depoimento que o seu cliente te fala é verdadeiro ou não, e quais os reflexos
que isso, tanto para o cliente quanto para você, vai repercutir no seu trabalho, se você não parar em nenhum momento para fazer isso, você pode ter consequências devastadoras durante a sua defesa técnica. É por isso que até tem um módulo do curso que a gente está preparando que tem uma cláusula contratual que eu chamo de cláusula de responsabilidade, onde eu digo para o cliente o seguinte: olha, você não precisa me dizer a verdade, mas se você não me contar tudo que eu preciso saber, a responsabilidade do resultado é sua e não minha. Primeiro que eu sou advogado, minha atividade é meio, eu não preciso garantir resultado para ninguém. Mas se a minha defesa for prejudicada por uma inverdade do cliente, contratualmente eu vinculo ele a essa conduta, porque ele está prejudicando o meu trabalho. Então, saber a verdade ou não, ela tem uma repercussão técnico-jurídica. É prescindível? É prescindível. Às vezes o cliente, gente, é muito importante dizer que você está lidando com um ser humano. Vocês vão ver o seguinte, é muito interessante. Num outro vídeo eu vou falar sobre os tipos de cliente. Você tem um tipo de cliente, aqui rapidamente só uma palhinha, é muito interessante, você tem um tipo de cliente que é o cliente criminógeno, é o cliente que a gente chama de criminoso quanto mais. Já vou logo avisando, a não ser aqueles advogados e advogadas que trabalham ou moram ou têm algum contato com as regiões onde há muita criminalidade, por exemplo, grandes centros urbanos, onde tem comunidade, onde tem muita incidência de tráfico de drogas. Então, se você não é um advogado que trabalha com esse tipo de cliente, vocês vão ver ao longo da carreira que esses clientes são minoria. Raramente você vai pegar um cliente que é um criminoso quanto mais, que está toda hora cometendo crime. Então, esse cliente é muito legal. Eu gosto muito desse tipo de cliente por uma coisa. Ele vira e fala para você. Ele fala, olha, eu fiz mesmo, fiz e aconteci, e é isso aí. Esse cliente é um cliente conformado, porque o crime para ele é uma carreira. Então, você não precisa entrar muito nesse dilema. E eles são só uma minoria. Vocês vão perceber na prática que esse tipo de cliente, ressalvadas as exceções que eu acabei de mencionar, eles são minoria. Então, você vai lidar muito com um tipo de cliente que não é criminoso. Às vezes a pessoa comete o crime, ela é uma pessoa normal, é um ser humano standard, mas ele vai vir cheio de 9 horas para conversar com você. Então ele vai tentar te convencer da versão dele. E você tem que estar preparado e tem que estar com o espírito pronto para entender o seguinte, olha, a verdade ela é importante para que eu realize o meu trabalho. Então a primeira coisa que eu falo para o meu cliente, olha, você precisa aprender a confiar em mim. Se o seu cliente, principalmente na atividade penal forense, né? Se o seu cliente não confia em você, ele já está prejudicando a ele, em primeiro lugar, e prejudicando o trabalho que você vai fazer. Agora, a verdade eventualmente pode ser prescindível? Pode ser prescindível, porque você vai olhar para o aspecto técnico, tá bom? Então, para aqueles que são aderentes aí à teoria do supramoralismo, ai meu Deus, eu vou para o inferno se eu defender o cara que é isso, que o cara que é aquilo, tira essa ideia da cabeça, meu amigo. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos nos tornar advogados cada vez mais afiados para defender nossos clientes, né? Porque quem julga não é você, você defende, né? E o julgador é um camarada muito preparado, né? E você precisa ter a sua mente aberta para desenvolver soluções para esses clientes. Se a sua mente estiver fechada por algum preconceito, por alguma obstrução moral, por alguma questão religiosa, das duas uma, ou você tem que repensar a sua opção de carreira, ou você simplesmente repensa a sua opinião de carreira. Só consegui pensar nessas opções, gente. Gente, tá aí o meu recado para vocês. Olha, muito obrigado, fiquem com Deus. Espero que a gente volte a se encontrar aqui. Temos novos vídeos vindo por aí, né? A gente está preparando cursos, e-books e todo o material. A gente tem agora o nosso canal de membros. Se inscreve lá, dá uma olhadinha, porque tem muito material específico, né? Para a galera que está estudando, para a galera que está começando, para os advogados mais experientes que querem ingressar na área criminal, né? Queria lembrar vocês que a gente está preparando um mega curso de prática, né, de prática penal forense. Logo, logo a gente vai estar disponibilizando isso aí, muito bacana, onde eu estou condensando ali toda a nossa experiência, tá bom? E vai ser muito bom ter vocês aqui conosco como nossos alunos. Gente, olha, muito obrigado, tá? Fiquem na paz, fiquem com Deus. Queria convidar as pessoas que não se inscreveram aí no nosso canal, que se inscrevam, vai ser um enorme prazer ter você na nossa comunidade aqui criminalista. Se esse vídeo faz sentido para você, por favor, deixa o seu like para a gente saber se você está gostando ou não, para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. E eu recomendo também que você se inscreva lá no nosso canal e deixe lá, como é que se fala, Thiago? Deixe clicado lá a notificação. Muito obrigado, Thiago. A notificação para que quando a gente publicar novos vídeos, você seja informado. Tá bom, pessoal? Gente, um forte abraço, fiquem com Deus. Pensar é bom para todos, mas praticar é o que vale a pena. Um forte abraço e até a próxima.
Olá pessoal, tudo bem? Só passei aqui para relembrar vocês, não deixem de baixar o e-book gratuito que eu preparei para que você possa usá-lo na sua atuação em delegacia, tá bom? O link está nos comentários afixados abaixo do vídeo. Vai lá, baixa, porque é um material importante para você levar consigo. É coisa prática, é coisa para usar, não é para inglês ver. E eu fiz com todo carinho para você, tá bom? Um forte abraço e não esquece.